Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 1. Aqui nós vamos falar sobre os dons espirituais. Nem está ali, né? Acerca dos dons espirituais. Você que está aqui na igreja pode acompanhar pela projeção. Então, ali, 1 Coríntios capítulo 12, acerca dos dons espirituais, diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Deus quer que a gente seja inteligente nessas questões, de entender sobre os dons espirituais. Ele não quer que a gente seja uma pessoa ignorante, inércia, mas uma pessoa que entenda os dons espirituais, porque muitos hoje estão perdidos nos dons espirituais e não entendem os dons espirituais. Por isso que Deus diz que não quero que sejas ignorantes. Sabeis que outra hora, quando eras gentil, quando ainda estávamos na servidão do pecado, quando nós ainda servíamos aos ídolos, quando a gente ainda servia ao pecado, diz aqui: conduzir-vos aos ídolos, segundo eres guiados, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma que Jesus é maldito. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Deus quer dizer o quê? Que Jesus ele é o Senhor daqueles que o seguem. E aqueles que seguem a Jesus têm o Espírito Santo, está selado pelo Espírito Santo. Então pode dizer que Jesus é o Senhor. Ora, os dons são diversos. Os dons são diversos. Diz aqui, né? Mas o Espírito Santo é o mesmo Espírito. Dons são diversos, não doutrinas diversas. Não existem diversas doutrinas, porque a doutrina do Espírito Santo, a doutrina do Evangelho, a doutrina do Senhor Jesus é uma só. É largar o pecado, abandonar as coisas erradas, morrer para esse mundo, morrer para o pecado, morrer para a carne e ter um novo nascimento agora em Cristo. Então diz que o Espírito é o mesmo. E também diz assim: há diversidades nos serviços. Há vários tipos de serviços, né? Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações. Mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. É o mesmo Deus que opera tudo em todos. Preste atenção. A manifestação do Espírito é concedida a cada um. Olha isso. A manifestação do Espírito, o manifestar do Espírito Santo em uma pessoa, é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Por exemplo, o Espírito Santo não é dado para a pessoa ficar em casa dormindo. O Espírito Santo não é dado para a pessoa lavar roupa no tanque. O Espírito Santo é dado para a pessoa ser separada desse mundo e receber a virtude que vem de Deus, se tornar uma nova criatura, uma nova pessoa, lavada no sangue de Jesus, batizada pelo Espírito Santo, guiada, dirigida pelo Espírito Santo. Então é para um proveito que ele é dado. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, o conhecimento da palavra de Deus, o discernimento da palavra de Deus. Eu aprendi, Deus, no meu início na igreja, que há 3 interpretações para a Bíblia. O homem carnal interpretando a Bíblia, falando para as pessoas na igreja sem entender nada. Há também a interpretação demoníaca, que tira a pessoa do verdadeiro caminho, que é o falso profeta, que mostra outros caminhos, que não é o caminho que o Espírito Santo quer que a pessoa siga. Então ela recebe um entendimento totalmente errado, não é discernido pelo Espírito Santo. Porque diz aqui, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, que é o mesmo Espírito Santo, a palavra do conhecimento. Graças a Deus que eu tenho isso. Eu recebi de Deus sabedoria e conhecimento. E tenho levado as pessoas aonde eu cruzo, aonde eu prego, que tem também a mesma sabedoria e o mesmo conhecimento. Então, isso é dado por quem? Pelo Espírito Santo. Porque antes eu não tinha sabedoria, nem tinha o conhecimento. Mas quando o Espírito Santo veio sobre mim, ele me deu
esse serviço, esse dom de conhecimento, de sabedoria. Há outro no mesmo Espírito, com E maiúsculo, então é Espírito Santo, né, pode ver ali, há outro no mesmo Espírito, a fé. E há outro no mesmo Espírito, dons de curar. Dons de quê? De curar. A pessoa recebe um dom para curar enfermos. Ela recebe esse dom. Deus, através do Espírito Santo, concede àquela pessoa o dom de curar as outras pessoas. Amém? Ela recebe esse dom, então esse dom está nela. Ela pode orar que a pessoa vai ser o quê? Curada. Quando a pessoa crê, ou quando aquele que está orando também crê que vai acontecer aquilo que se diz, que vai ter um resultado da sua oração, que vai ter um resultado da sua fé. Então, há outro no mesmo Espírito, a fé. Por isso que eu digo, a fé não é para todos, a fé é para aquele que o Espírito Santo coloca em seu coração a fé. A fé é para aquele que crê, que verdadeiramente espera resultados de Deus, espera resultado da oração, espera resultado da sua atitude, daquilo que decidiu fazer. Porque quando nós formos fazer alguma coisa, nós temos que crer que aquilo que nós queremos fazer vai dar certo. Não podemos iniciar uma obra achando que aquela obra vai desabar. Não podemos iniciar uma empresa achando que aquela empresa vai falir. Nós temos que abrir aquela empresa com fé, com a certeza de que vai dar certo. Que já deu certo, né? Em nome de Jesus. Então diz aqui, há outro no mesmo Espírito a fé. E há outro no mesmo Espírito dons de curar. Há outro, operações de milagres. Nunca atire pedra nas pessoas que têm os dons de Deus. Às vezes a pessoa tem o dom de curar, outros chamam de deboche, chamam de curandeiro. Que só Jesus cura. Como é que está curando se só Jesus cura? Mas o que está escrito aqui? Que o Espírito Santo dá o dom de curar. O dom de curar. Um dom, curar as pessoas é um dom que a gente recebe. Não é que a gente seja Deus, mas Ele nos deu esse dom para curar. Há outro, operações de milagres, maravilhas, coisas extraordinárias, milagres extraordinários. Há outro, operações de milagres. Há outro, profecia. Profecia hoje é muito confundido com adivinhação. Adivinhação é uma coisa, adivinhar o passado de uma pessoa, adivinhar o futuro de uma pessoa, isso é adivinhação, evidência. Profecia é o que? Profetizar, é falar o que? Da palavra de Deus. Profetizar, profecia. Há outro, discernimento de espírito, esse é outro dom que eu tenho também, discernir o espírito. Como é que eu sei que aquele espírito não é de Deus? Porque não está em conformidade com a palavra de Deus, não está em conformidade com o Evangelho. Por exemplo, nós nunca vimos Jesus dançar reteté, mas tem igreja pentecostal que dança o reteté. Jesus nunca dançou reteté. Nunca vimos os discípulos caindo pelo poder. Então não existe esse cai-cai, isso é demoníaco. Então a pessoa que tem o Espírito Santo, ela discerne os Espíritos e vê se aquilo ali é de Deus ou não é. Se bate com aquilo que está na Bíblia ou não bate. Por isso que nós recebemos, é um dom também que a pessoa recebe, não é todos que recebem. Mas o discernimento de Espírito é um dom. Diz aqui, há outro discernimento de Espírito. Há outro, alguns recebem discernimento de Espíritos. Por exemplo, o Espírito Santo, a pessoa que diz que tem o Espírito Santo e ela fica pulando dentro da igreja, isso é Espírito Santo? Não, porque o Espírito Santo ele é mansidão, ele é domínio próprio. A pessoa não fica pulando, ela para de pular porque ela tem domínio, porque ela sabe que aquilo é vergonhoso que ela está fazendo, ela está fora de controle. Mas quem tem o Espírito Santo tem o domínio, então ela domina, não deixa isso acontecer. Domínio próprio, mansidão, são os frutos do Espírito Santo. Então diz aqui, discernimento de Espírito, há uma variedade de línguas estranhas, né? Uns têm, outros não têm o dom de línguas. Há outro, a capacidade para interpretar as línguas, mas um só é o mesmo Espírito. Realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe agradar, como lhe apraz.
a cada um individualmente. Por isso que uns têm, outros não têm. Uns têm o dom de profecia, de pregar a palavra de Deus. Por exemplo, não é todo mundo que sente vontade de subir no altar e pregar a palavra de Deus, porque não tem o dom de profecia, o dom de pregar, não tem o dom de profetizar, não tem o discernimento da palavra. Mas quando uma pessoa, Deus vai colocar uma pessoa em cima do altar, Deus dá para ela esses dons, o dom de discernimento da sua palavra, para que a pessoa passe para a igreja a vontade de Deus, os pensamentos de Deus, a mente de Cristo. Porque ninguém conhece melhor o homem, senão o espírito do homem que nele está. Amém, gente? Veja só. O teu espírito sabe tudo a teu respeito, tudo sobre ti. Eu não sei, mas o teu espírito sabe. O teu espírito sabe tudo sobre ti. E se o Espírito de Deus está em nós, logicamente que nós vamos saber também tudo sobre Deus. Porque o Espírito que está em Deus, que sabe tudo sobre Deus, está sobre nós. Por isso que a Bíblia fala que nós temos aqui a mente de Cristo. Nós temos que olhar para esse mundo da forma que Jesus olha, da forma que Jesus vê. Às vezes eu vejo uma moça, uma mulher sentando pau lá na internet, no Facebook. Aí eu vou olhar o perfil dela, está lá nua, está lá com o corpo todo de fora. Quem é essa pessoa para tirar pedra no nome de Deus que prega o Evangelho, que prega a verdade? Logo se vê que aquilo ali faz parte das trevas, que não aceita a verdade, que não aceita aquilo que está dizendo, porque é contra, porque é treva, não é luz. Porque os que são da luz, a Bíblia diz que ouve a voz de Jesus e correm para ele, sabe que ele está falando a verdade, sabe que ele é a verdade, e quem prega a Bíblia, prega a verdade, quando é discernida pelo Espírito Santo. Então logo a gente vê quem são aqueles que ficam tirando pedra. São as pombagiras. São pessoas dominadas por demônios, por espíritos malignos. Claro que são contra. Claro que não aceitam a verdade. Porque queriam que nós também estivéssemos nas trevas como eles. Porque queriam que nós também estivéssemos cheios de demônios como eles estão. Por isso atiram pedra. Não aceitam a verdade. Amém, gente? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem o seu corpo, assim também, com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados, em um só Espírito. Quer dizer, os que são de Deus só recebem o batismo do Espírito Santo, não tem outro Espírito. Se uma pessoa não tem a direção do Espírito Santo, não é o Espírito Santo que está nela. Então ela não foi batizada pelo Espírito Santo, mas quem está nela é um outro Espírito. É um Espírito que está levando ela para o erro, que está levando ela para a mentira, que está levando ela para o engano, que está levando ela para o fracasso, para a derrota, que está levando ela para ter uma vida destruída aí fora, uma vida de humilhação, aonde ela vai ser cauda e não cabeça, onde ela vai estar por baixo e não por cima. Então, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ou seja, ninguém é de Deus se não tiver o Espírito Santo. O Espírito Santo é que sela, o Espírito Santo é a marca, o Espírito Santo é o que separa, o Espírito Santo é que mostra a diferença nesse mundo pelo caráter, pelas suas atitudes. Uma mulher de Deus, por exemplo, não vai andar mostrando o corpo. Quem mostra o corpo é a mulher que tem a pombagira, não o Espírito Santo. Então veja a diferença. Se a pessoa ela é batizada com o Espírito Santo, é claro que aquele do Espírito está nela é o Espírito de decência. É o Espírito de decência. É o Espírito de caráter, de vergonha. Aí diz assim, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. O corpo tem vários membros. Assim o corpo de Cristo, a igreja, tem várias funções, vários serviços. Uns curam as pessoas em nome de Jesus. Outros profetizam a palavra de Deus. E assim por diante, cada um foi dado algo para fazer. Às vezes a gente recebe
paulada lá na internet quando a gente prega que não se encontra pastora na Bíblia, mas não se encontra mesmo. A não ser pastora de ovelha animal mesmo, que foi a Zípora, que foi a mulher de Moisés, que ela era pastora de ovelhas, mas animal, não pessoas. Então cada um tem o seu serviço na obra de Deus. Cada um tem a sua função, assim como cada membro do corpo tem a sua função. A mão serve para pegar, para agarrar, para abraçar, né, para várias coisas, assim como o pé também tem o seu trabalho. Os olhos, os ouvidos servem para ouvir. Não é com os olhos que a gente ouve, é com o ouvido. Se não tivesse ouvido, a gente não ouviria. Não é com os ouvidos que a gente vê, é com os olhos. Se não tivesse os olhos, a gente não viria. Então, para tudo tem porquê. Assim o Espírito Santo faz com nós. Ele nos concede o Espírito Santo para aquilo que é proveitoso. Abra sua Bíblia agora em Lucas 10, 19. Lucas 10, versículo 19. 10, 19. Abre esse livro. Diz assim, se não quiser abrir nessa página, depois vamos lá em Atos, mas aí eu leio aqui em Lucas, se você não conseguir achar. Você viu? Lucas, pode ler aqui direto no painel, é Lucas 10, versículo 19. O que eu quero com essa palavra de hoje? Fazer tu entender que Deus te deu dons. Você que tem o Espírito Santo tem dons. Você recebeu o dom de curar enfermo, de expelir demônios, dom de milagres, de coisas extraordinárias, dom de sabedoria, de conhecimento, de discernimento de espírito. Não adianta ficar tirando pedra em mim pela internet, se tu não tem discernimento de espírito, está errado. Tu está vendo as coisas carnalmente, tu está vendo as coisas de uma forma mundana, porque tu não tem o discernimento do Espírito Santo. E isso é dom. Quando a pessoa tem, ela entende. Quando a pessoa tem o dom de discernimento, ela discerne os Espíritos que são de Deus, ela consegue entender a palavra de Deus. Lucas 10, 19 diz assim: eis, aí vos dei autoridade. Olha só, Deus nos deu o quê? Autoridade para pisar nas serpentes e escorpiões, pisar nos demônios, chamados serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Sobre todo o poder do inimigo. O inimigo não tem poder sobre ti, é tu que tem todo o poder sobre o inimigo. Então como é que o inimigo ainda consegue te vencer? Como é que o inimigo ainda consegue te fazer uma pessoa fracassada, uma pessoa desanimada, uma pessoa que não tem força para lutar, uma pessoa que está sendo vencida? Está escrito aqui: eis nos dei autoridade para pisar e não ser pisado por eles, para pisar os demônios, e sobre todo o poder do inimigo. Autoridade para pisar em cima do poder do inimigo. Ele não tem poder sobre a sua vida, é tu que pisa nele. Mas tem pessoas que gostam de ficar na posição contrária. Tem pessoas que gostam de ser pisadas e não pisar no inimigo, porque não tem nem ânimo de vir na igreja. Então o diabo vai pisar, o inimigo vai pisar, porque não é ela que está pisando, é o inimigo que está pisando, e ela está deixando o inimigo pisar. Mas Jesus disse o quê? E poder sobre todo, e te dê autoridade sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Quer dizer, aquele que recebe essa autoridade, ele não vai ser pisado pelo poder do inimigo, mas ele que vai derrotar o inimigo, é ele que vai pisar o inimigo que vai ser o fracassado, Satanás que vai ser o derrotado, o diabo que vai ser o derrotado, e não ela. Ela vai estar por cima, porque é ela que está pisando, porque ela recebeu o quê? A autoridade de Deus para fazer isso. Aí eu pergunto, quem tem usado essa autoridade? Quem está usando essa autoridade?
Quem está usando os dons espirituais? Quem está usando os dons que o Espírito Santo deu? Quem está usando esses dons? Eles estão em ti? Recebeu o Espírito Santo, Ele te deu os dons. Quem está usando esses dons? Jesus disse que aqui nos dei autoridade. Jesus deu autoridade. Ele nos entregou essa autoridade. Para pisar e não ser pisado. Para vencer e não ser vencido. Mas quem está usando essa autoridade? De repente nem acredita que tu recebeu essa autoridade. De repente está fazendo pouco caso da palavra de Deus. Pouco caso das coisas de Deus. E nem acredita que tu recebeu essa autoridade. Mas Jesus diz aqui: eis-vos dei autoridade. Então Ele deu essa autoridade. Então nós temos essa autoridade. Quem manda é nós, não o diabo. Quem manda é nós e não o diabo. Se eu quero ir na igreja, eu vou e o diabo não me impede. Se eu quero ir na igreja, ninguém me impede, ninguém tem poder, eu vou, acabou. Porque eu tenho a autoridade, não é o diabo que tem autoridade sobre mim, é eu que tenho autoridade sobre o diabo e eu faço o que eu quero. Agora abre em Atos capítulo 1. Atos 1. Livro de Atos capítulo 1. Tem mais do Espírito Santo para nós aqui, para que você entenda. Atos, capítulo 1. Versículo 8. Às vezes a pessoa, ela quer vir para a igreja, acontece um monte de coisa para não vir, e ela, eu queria ir, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Claro, o diabo trabalhando, o diabo usando autoridade sobre ela e ela aceitando. Porque na verdade ela está sendo provada para ver o que está no coração dela, ver se ela está decidida a vencer, ver se ela está determinada a vencer, ver se é isso mesmo que ela quer. Diz assim: mas, olha isso, receberei poder. Receberei o quê? Poder. Deus está dizendo que nós vamos receber poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Tu vai receber poder. Se o Espírito Santo está em ti, tu tem poder. Tu vai receber poder. Poder, autoridade, dons espirituais, tudo isso o Espírito Santo nos dá. E às vezes eu vejo as pessoas se esforçando tão pouco se esforçam para ter o Espírito Santo. Tão pouco se esforçam para ter o Espírito Santo. E olha só quanta coisa, quanto tesouro que estava escondido é nos dado. Dons espirituais, autoridade sobre o mal, poder para vencer. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minha testemunha. Como uma pessoa vai chegar lá com câncer e vai passar o médico e está mostrando que tem câncer, fez os exames e tem câncer, como que ela vai glorificar Deus? Só quando ela usar a sua fé, ou ir para a igreja, crer e receber o milagre na sua vida. Porque sereis minha testemunha, e o testemunho só vem de uma pessoa que tem testemunho para dar, não falso testemunho. Deus nem quer falso testemunho. Deus nem procura falso testemunho. Deus nem aceita falso testemunho. Ele quer um testemunho verdadeiro. Serei minhas testemunhas. Mostrarei para esse mundo o meu poder. Mostrarás para esse mundo a minha grandeza. Então que diz mais: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Até os confins da terra, tu vai mostrar o poder de Deus na tua vida. O poder de Deus na tua vida. Eu, por exemplo, ex-traficante, ex-drogado, ex-ladrão, hoje eu sou um testemunho de que Jesus me libertou de todos esses males. Então eu sou uma testemunha de Jesus até os confins da terra. Eu vou falar que Ele me tirou da onde eu estava e as curas que Ele me deu. Eu sou um testemunho de que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Eu sou um testemunho do Senhor Jesus em todos os confins da terra. Onde eu for, eu vou dar um testemunho. Sereis minhas testemunhas. Agora abre em Atos 5:12, nós já vamos encerrar. Atos 5, no versículo 12. Veja só o que o Espírito Santo dá para aqueles que são de Deus. Dom de curar enfermos, poder, autoridade, tudo isso
recebemos os dons espirituais, dom de discernimento, dom de profecia, dom de sabedoria, de conhecimento, de milagres, de curar enfermos, autoridade para pisar na força, no poder do inimigo, quer dizer, o inimigo não vai te vencer, tu tem autoridade sobre ele, porque Jesus te deu essa autoridade, então não aceita perder, te levanta, recebe essa autoridade, toma posse dessa autoridade, toma posse dessa autoridade, toma posse dos dons espirituais e vai para cima do diabo com tudo. Diz assim, ó, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos de quem? Os apóstolos. Conseguiu achar? Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Então muitos sinais eram feitos e hoje também são feitos. Hoje também são feitos muitos sinais pelas nossas mãos, porque Jesus nos deu o mesmo Espírito que os apóstolos tinham, a mesma autoridade que os apóstolos tinham, os mesmos dons espirituais, o mesmo poder que quando desceu o Espírito Santo sobre eles, a mesma autoridade que eles receberam. E aqui diz que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. Aí vem a pessoa e diz assim, mas só quem pode curar é Deus. Mas só quem pode fazer milagre é Jesus. Mas quem está escrito aqui? Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, pelos discípulos, pelos que seguem Jesus, pelos que têm vida com Cristo, com aqueles que recebem o Espírito Santo, recebem esses dons, recebem os dons para fazer esses sinais e prodígios. E Jesus disse que nós podemos fazer coisas maiores do que Ele fez. Jesus mesmo disse que podereis fazer obras maiores que o que eu fiz, porque nós temos também a mesma coisa que Jesus tinha, o poder, a autoridade e os dons espirituais que estavam em Jesus, está sobre nós. O poder que Ele tinha contra o diabo, Ele nos entregou. Ele disse, este dom, poder e autoridade, Ele nos entregou. Ele nos deu poder e autoridade também. Então o mesmo poder e autoridade que Jesus tinha sobre o inferno, sobre o diabo, Ele nos entregou. E hoje também nós temos o mesmo poder e a mesma autoridade. Diga amém, diga graças a Deus e diga que assim seja. Amém, gente? Então aqui nós encerramos a pregação de hoje.